Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio da Resenha Glicogênio, o podcast do esporte e do movimento. Já no início, vou deixar aqui o WhatsApp da Rádio Mídia para vocês fazerem os comentários de vocês, mandarem aí quem vocês gostariam que viesse para cá conversar com a gente, tá? Então, anotem aí, 91485-1246. Também estamos em todas as redes sociais, no Instagram, Spotify, lá para o seu treino, já coloca o teu fonezinho e vai ouvir, tá? Todos os outros episódios, as pessoas que já passaram aqui com as suas histórias incríveis, né? Histórias lindas. E, se ainda não está inscrito no nosso canal, temos lá o canal do YouTube, assistam, compartilhem e espalhem para todo mundo. Bom, vamos para a nossa vinheta, porque hoje o papo tá bacana. Vamos para a nossa vinheta. E é isso, galera. Hoje a gente vai pular, a gente vai saltar, a gente vai se jogar no concreto, porque nós estamos aqui com o Rafael Couto. E ele vai falar sobre parkour. Seja muito bem-vindo, Rafael, à nossa resenha. Obrigado. E você vai falar aí desse esporte que não é tão recente, mas ainda é recente, né? Conta um pouquinho para a gente. Vamos começar falando o que é o parkour. Tem muita gente que está aqui assistindo e nos ouvindo que acredito que eles não saibam o que é o parkour. Fala um pouquinho aí. Legal. Obrigado, Ecleia, pela oportunidade aqui primeiro. E o parkour, bom, basicamente, o parkour é uma prática, é uma arte, também é conhecido como a arte do deslocamento. É uma prática que fala muito sobre a relação do corpo e o espaço, né? Então, como que a gente se desloca, se movimenta e coloca movimento no meio dos espaços urbanos mesmo, né? Não só urbanos, naturais também, mas ele é uma prática que nasce no contexto urbano, né? Ele nasce numa cidade do interior da França, né? E ele tem a ver, ele surge na rua, assim, né? Então ele tem a ver com essa forma de como que a gente se desloca nos espaços, né? Como que a gente interage com esse ambiente. Então, muitas vezes os caminhos que são dados para a gente, né, para caminhar na rua mesmo, para ir de um lugar ao outro, né, a gente tem que ir reto, depois fazer uma curva, depois virar, subir uma escada, e tal. Então, o parkour ele é uma prática que ele vem questionar todos esses caminhos que a gente faz na nossa vida mesmo, né? Então, aí você junta isso com o corpo e com um certo espírito de criança, e você começa a subir as coisas, e você começa a passar por uma escada pelo corrimão, ao invés de pelos degraus, e então você começa a usar o espaço, dar outras funções para o espaço, né? O nome parkour, ele significa, tem uma origem francesa, né? Uhum. É uma palavra adaptada da palavra percurso, né? A palavra percurso em francês é parcours, e tem a letra C, né? Então fizeram uma adaptação, tiraram a letra C, colocaram a letra K, uhum. Para dar mais uma cara, assim, né? Para essa prática, né? Para esse esporte. E então ele significa percurso, né? Então é sobre esses percursos, essas travessias, uhum. que a gente faz com o nosso corpo no espaço. Interessante, vocês exploram o espaço, né? De todos os espaços, uhum. Né? O que eu vejo muito, uhum. quando eu assisto, enfim, nunca tentei, mas é muito isso, né? É aquilo que eu falei, é pular, saltar, se jogar e vai percorrendo a vida. Isso. Como você começou vamos, né, como que eu falei, começar do começo é sempre a parte mais fácil, começar do começo. Tá. Como que o Rafael, conta tudo, vamos voltar, eu não sei você vai falar aqui quanto tempo, mas como que o Rafael, quando foi um belo dia, você acordou e falou assim, eu vou fazer isso. Como foi? Qual foi a tua inspiração? Tudo. Conta aí. Legal. Eu era adolescente na época, tinha em torno de 15, 16 anos. E o parkour ele surgiu
começaram a surgir boatos ali na escola, na época da escola, né? De um esporte que as pessoas pulavam de prédio em prédio, né? Então tinha essa coisa muito parecida, assim, com coisa de super-herói, assim, sabe? Então, o que super-heróis fazem, né? O Homem-Aranha, então, tipo, né? O Homem-Aranha, claro, né? Tem tantas referências de super-heróis, né? E eu, como um adolescente ali, que cresci também vendo isso, assim, né? Não posso negar que isso foi uma coisa que me incentivou bastante também, né? De pensar, caramba, então aquelas coisas que eu via nos filmes e tal, acho que é possível de fazer pelo menos um pouco, né? Talvez não os superpoderes, mas, tipo... pelo menos a parte de você olhar para... Acho que eu fiquei muito encantado por uma coisa assim de eu conseguir olhar para um lugar e eu saber que eu consigo chegar ali, sabe? Tipo assim, olhar para cima de um telhado ali ou um lugar e tentar traçar uma rota na minha cabeça. Nossa, acho que dá para subir ali, depois pular para cima, depois vir equilibrar ali e tal. Essa liberdade assim de locomoção, de explorar, de se mover, de sentir os lugares de outro jeito, assim, talvez seja o que estava na essência assim do que me atraiu assim para a prática, né? Então eu diria que num primeiro momento foi essa possibilidade de poder ter esse superpoder, né? De saltar, de correr, de equilibrar, de subir em lugares difíceis, né? Mas talvez na essência disso, assim, talvez numa camada mais profunda, estivesse esse desejo pela liberdade mesmo, liberdade corporal mesmo, de saber eu consigo chegar ali, sabe? Olha que desafio legal, assim, né? E traçar essas rotas, assim, né? Então, isso me atraiu bastante, assim, né? Na época... Isso parkour, você tinha uns 15, eu tinha uns 15 anos, 15, 16 anos, e surgiu uma moda assim do parkour, né? Então eu e outros amigos da escola começaram a fazer, né? E bastante gente começou a fazer na época, né? E ainda sem muita informação, era uma coisa assim, uma prática bem recente, informal, recente, não tinha muita coisa, assim, não tinha muito assim técnicas de como aterrissar, como pular e aterrissar, como subir num muro de forma eficiente. Isso não existia, assim, não existia. A gente basicamente olhava os vídeos e observava outros praticantes mais antigos e ia tentando reproduzir, assim, ia testando, né? Então, eu diria que eu diria até que eu eu participei dessa construção de cultura, assim, do que é o parkour, assim, né? De conhecimentos, né? De tipo assim, quero dizer de forma bem prática mesmo, de, tipo assim, qual que é a forma mais eficiente de você pisar o pé no muro e subir para cima, sabe? Então existe toda uma técnica para isso, mas naquela época isso não era muito aberto, assim, né? Não existia assim, né? Uma escola, um caminho ali, mas curto, assim, um atalho, né, que você poderia pegar assim para beber de outras fontes de conhecimento de outras pessoas para você conseguir evoluir. Isso não tinha, né? Então a gente criou ali, assim, né, naquela época, toda essa didática do parkour mesmo, né? E então esse início, assim, no parkour, ele foi fortaleceu muito, assim, a minha capacidade de autodidática, eu diria, assim, de poder ir atrás de informação, de poder testar no meu corpo algumas coisas e me interessar, né? Cada vez me interessava mais, assim, pelo corpo, pelo movimento, pelo condicionamento físico, né? Então, o fato de não ter escola antes acabou criando uma comunidade no parkour muito autodidática, assim, né? Isso foi muito interessante também para a prática no Brasil, né? Acho que é isso. E qual foi o teu primeiro desafio? Quando você primeiro percurso, né? Como é dito ali. Qual foi o primeiro percurso que o Rafael fez? Onde foi? Nossa, olha, eu não sei dizer se é o primeiro, mas... O que te marcou? O que me marcou, assim, tinha uma escola, tinha uma igreja na frente da minha escola,
E era uma igreja assim com vários muros, assim, tinha uma passagem, umas escadas, tinha escada pela frente, por trás, pelas laterais. E aí, numa arquitetura bem antiga, assim, né? E aí tinha vários muros, assim, né, por causa dessas escadas. Tinha vários muros e eles estavam próximos uns dos outros e tinha um coreto ali no meio. E aí, talvez o primeiro percurso tenha sido nessas muretas, assim, dessa igreja que a gente saía no final da aula, assim, né? E ficava esperando ali nossos pais a chegar, né, para ir para casa. E aí a gente ficava lá treinando ali, né? Mas a gente nem chamava de treino na época, a gente ficava brincando ali, Sim, né? era uma brincadeira. Até então era uma brincadeira. É uma brincadeira. E a gente ficava tentando ali, né? Reproduzir, fazer umas coisas e tal. Aí tinha uns poucos nomes, assim, que a gente sabia, né? Então tinha os vaults, né? Que são chamados. Isso tudo vocês pesquisavam, vocês assistiam YouTube. Onde que vocês coletavam essas informações? Assistindo ali. Principalmente o YouTube, assim, foi uma plataforma que teve bastante troca de conhecimento de parkour, assim, no YouTube, principalmente, né? Tanto para saber nome dos movimentos, sim, né? Sim. Quanto para aprender e ver possibilidades de novos movimentos, né? Então, tem movimentos em barra, de pendurar, tem movimentos de saltos, de escalada de muro. Então, tudo isso tem uma sua especificidade, assim, né? de movimento mesmo. Então, saber alguns nomes ali facilitava, né, para a gente conseguir se comunicar e falar, não, esse percurso tem um lâché com um monkey e depois uma precisão ali e equilibrar ali. Então, os nomes eles facilitam bastante, sim, né, para a prática acontecer e para trocar de informação, né? Então. E você fala gente, então tinha um grupo, não era só você? Tinha um grupo de jovens ali, né? Meninas, meninos, só meninos? A maioria era meninos, sim. A maioria era meninos, mas tinha, vou chutar aqui, umas 4, 5 mulheres ali, mulheres e meninas também, sim, jovens, sim, ali na época, né? E que faziam também, que eu me lembro agora, né? Mais pra frente, claro, começou a vir muito mais mulheres, né? A comunidade feminina hoje em dia é super forte. Ela está presente, né? Super presente. Em todos os esportes. Sim, mas naquela época mesmo, realmente, era a maioria homens e meninos, né? Então tinha um grupo, né? Você perguntou do grupo. Tinha um grupo e quando eu comecei, na verdade, a fazer, eu descobri que já existia um grupo de praticantes, né, de, sei lá, umas 10 pessoas, mais ou menos, que já fazia na cidade que eu morava em Jundiaí, na época, interior de São Paulo. Então, já existia esse grupo. Então, quando eu comecei, já tinha algumas pessoas que sabiam algumas coisas a mais, tal, já tinha era de uma geração anterior. Vamos dizer. E podiam passar esses ensinamentos para a gente, né? E passavam não só ensinamentos de movimento, de como executar um movimento e tal, mas da filosofia mesmo, da prática, assim, né? Então, tinha todo um senso de comunidade ali que era passado adiante, assim, né? E eu tive esse privilégio de começar a fazer parkour numa turma que foi muito forte, muito importante no parkour do Brasil, né? Que é essa turma de Jundiaí, né? Da cidade que eu morava. Então, muitas figuras assim importantes do parkour naquela época surgiram dali, né? E eu estava ali no meio, né? Então, eu estava bebendo assim de fontes muito muito boas, assim. Né? Bem ali não do começo, porque eles já eram mais velhos do que vocês, do que a turma que, né? E isso você tinha os seus 16 anos. Por aí, 16, 17. 16, 17. Isso. E daí, uma coisa que construiu bastante, assim, também esse meu percurso no parkour. Percurso no parkour é ótimo, né? Esse sua trajeto, né? Sua trajetória dentro do parkour. Foram os encontros, tinham muitos encontros de parkour. Então, tinha encontro regional, encontro paulista, encontro brasileiro, encontro sulista. Tinha encontro de todos os lugares, assim, né? Que era só uma desculpa para a gente se juntar e treinar e trocar informação, né? De parkour. Mas, então, tinha esses encontros, assim. Então, que era, assim, era uma frequência muito alta na época. Então, tinha, sei lá, talvez todo mês ou mais de uma vez por mês tinha algum encontro. Esses encontros. E aí, eu tive essa oportunidade de, nesses encontros, viajar para vários estados do Brasil diferentes
e tive essa oportunidade de treinar com essas pessoas, com esses praticantes, né, que também treinavam há um tempo, né, assim como eu, e perceber assim a particularidade de cada lugar, assim, né? Então tem um estilo muito próprio, o pessoal do Nordeste, por exemplo, o pessoal que treina lá no Nordeste, que também dá para perceber essa diferença do clima, né? O que o clima mais quente ali interfere ali no estilo de prática, o que eles treinam mais, né? Aí você consegue ver uma diferença desse para a galera que é mais da cidade mesmo, de São Paulo, né? Eles têm um estilo de parkour mais concreto, assim, mas tipo assim, faz muita coisa em muro, em coisa dura, assim, áspera, que acho que tem muito essa coisa da cidade de São Paulo, assim, sabe? É isso. E diferente também de pessoas que começaram a treinar no interior, que tem poucos, a gente chama de picos, né? Os picos são os lugares que a gente treina, né? Um lugar que você vê ali que tem uma possibilidade de fazer um salto, de fazer uma subida, uma escalada, a gente chama de picos, né? Então, esses picos do Brasil, né? Então, para quem vem do interior, por exemplo, e tem pouca diversidade de estruturas, assim, tipo assim, não tem uma entrada de metrô super legal assim para pular de um muro para o outro, ou um super corrimão largo. Às vezes cidades de interior tem uma pracinha, assim, né? Uma praça com um banco aqui, um coreto ali, talvez uma coisa para pendurar, assim, mas é pouca coisa, assim, né? Não são tantos recursos que vocês têm. Se você comparar com São Paulo, né, a cidade de São Paulo tem ali uma estrutura, né, as coisas são próximas, né? As casas são próximas, tem entrada de metrô, tem muro para todo lado, dá para explorar bastante, ferro, dá para explorar muito. E aí você percebe que, por exemplo, essas pessoas que têm poucos espaços para treinar desenvolvem uma criatividade muito maior, assim, então, porque elas têm que lidar ali com criar alguma coisa com um banco que é perto de outro banco só, sabe? Não tem muita coisa. Então desenvolve uma criatividade maior, sabe? Ao mesmo tempo que a galera que é da cidade, desses espaços mais urbanos, tem um flow mais conseguem fazer uma sequência de movimentos mais eficiente, mais fluida. Então, assim, é interessante observar como que esses diferentes lugares do Brasil, né, não só do Brasil, do mundo, mas da minha experiência mais no Brasil, como esses diferentes lugares interferem no movimento, no corpo, né, no estilo de movimentação de cada lugar, né? Então acaba tendo uma regionalidade ali, né, do movimento, do parkour, né? Isso é interessante, Porque é muito legal. É aquilo que você tem ali, né? O que eu tenho para praticar. Exato, né? Quais são os locais, né? Como você colocou, um banco, um muro, uma escada. Então, quais são os elementos que eu tenho para desenvolver a minha técnica aqui? Exatamente. E dependendo de onde você estiver, bem interessante. Quem foi qual ou quais foram as suas principais inspirações para o parkour? Principais inspirações? Tirando o Homem-Aranha. Sim, o Homem-Aranha já foi, né? Verdade. Tirando o Homem-Aranha lá do começo, quais foram as suas inspirações? Legal. Olha, tiveram... Acho que o primeiro nome vai o David Belle, que é esse francês, né? Que, junto com outros amigos dele e jovens também nessa época no interior da França, né, no início dos 90. Quando tudo começou, ele foi um dos nomes que se ressaltou assim desse grupo, né? Eu falo isso porque é importante dizer que não foi uma pessoa, né? Não foi ele que chegou e falou, cunhou esse nome e falou isso aqui é parkour, é isso. Foi um grupo de pessoas, né? Sempre está relacionado a uma comunidade ali de pessoas, né? Sim. Mas o nome dele, ele foi muito importante assim, né, para a prática e para a construção da prática, né? E então o David Belle, né, ele foi esse cara que começou a surgir os vídeos dele pulando de prédio em prédio, né, de telhado em telhado. Então foi uma grande inspiração no começo, né, para mim. Não vou negar também que pessoas que começaram a treinar comigo também me inspiraram muito, assim, que tipo
amigos de treino mesmo, que eu olhava eles fazendo as coisas e falava, cara, como que ele faz? E, assim, era uma inspiração constante, assim, né, de estar ali sempre junto, né? Porque às vezes a gente coloca essas pessoas, né, quem foram as nossas inspirações, né, como pessoas que estão muito longe, né? Mas não, tem pessoas que estavam muito próximas, que me inspiravam e me inspiravam. E são as melhores, né? Essas né? são sempre as melhores, né? São Quem está ali do teu lado, teu colega. Que fazem uma manutenção da inspiração, né? Porque a inspiração é essa coisa que você tem que nutrir sempre, né? Para você se motivar, né? Fazer alguma coisa. Então, vou dizer aqui também o nome do... o Ettore foi um grande companheiro de treino, assim, para mim. O César também, naquela época que eu comecei. E daí, mais para frente, vieram muitos outros praticantes, assim, né? De parkour, tanto no Brasil quanto... de no fora. No mundo, né? Porque tem em todo lugar. Em todo lugar que você vai. Hoje em dia, em todo lugar mesmo. Mas teve um nome que eu quero falar especialmente, assim, que foi um israelense chamado Ido Portal. Ele traz uma abordagem assim, né, para corpo e para movimento, em que ele busca tirar os rótulos, assim, né? Tirar os rótulos das práticas, né? Então, assim, a gente chama algumas práticas de prática de escalada, ou de ginástica, ou de crossfit, ou de slackline. Isso é uma coisa, isso é uma coisa, isso é uma coisa. Então, a gente dá esses contornos, né? Então, ele chega e tenta tirar esses nomes e colocar um nome só, que é o de movimento, né? E como que essas práticas diferentes, essas linguagens diferentes de corpo, o que elas têm em comum, né? Onde que elas se encontram, o que elas compartilham entre si, né? Então, por exemplo, uma pessoa que treina aéreos no circo, né? Treina lira, tecido acrobático, ela não faz parkour, tudo bem. Mas quando ela vai subir num muro, ela vai experimentar alguma coisa desse tipo, ela vai ter que pular um portão para pegar uma chave, não sei. Ela já tem alguma coisa em comum ali na prática dela, de aéreos, de circo, por exemplo, que ela consegue aplicar para o parkour, né? E vice-versa. Então, esse israelense e do Portal, ele expandiu muito minha visão, assim, né, do parkour, né? Antes eu considerava que eu fazia parkour, né? E depois que eu conhecia a filosofia que ele trazia, né? O que ele falava, assim, né? Eu passei a buscar movimento em outras linguagens, assim. Então eu saí um pouco assim desse núcleo do parkour e comecei a fazer circo, por exemplo. Fiz um tempo de malabares. Também fiz parte de um grupo de dança contemporânea, né, que a gente fazia performances na cidade de São Paulo. Então, eu comecei a beber dessas outras fontes e perceber como que isso, na verdade, só integrava o meu corpo, construía uma inteligência de corpo ali, né, que depois eu podia aplicar para o parkour, mas podia aplicar para a minha vida, podia aplicar para eu brincando com meu filho hoje, por exemplo. Então, tem um território vasto, assim, né, de movimentação, em que a gente acaba se distanciando por conta de nomes mesmo, né, por conta de nomenclatura, né? Isso aqui é uma prática, isso aqui é outra e tal. Mas o que essas coisas têm em comum e como que a gente ganha ao juntar elas, né? Então, eu digo assim porque foi um divisor de águas, assim, né, eu ter participado participei dessa oficina com esse israelense do Portal. E ele é um nome também que conduz assim muito do que a gente está vendo hoje em dia na internet, que fala sobre corpo, movimento, né? Que tem alguns nomes aí que são conhecidos, tipo o Zeca Ramos, que hoje tem aquele canal do Seja Natural, né? Tem o Rodrigo Salo Lima, da Pratique Movimento. Tem alguns nomes bem grandes, assim, que estão hoje super em alta na rede, assim, que beberam muito dessa fonte também, desse israelense do Portal, né? E você fez uma oficina com ele? Participei dessa oficina com ele, que, respondendo a sua pergunta, né, que foram um dos nomes que me marcaram, assim, né? Sim. Também tive a oportunidade de conhecer Stéphane Vigroux, que foi um francês, que foi das primeiras gerações do parkour, né? Que era
discípulo direto do David Berry, né, que é esse nome que eu citei. Que é o precursor lá do parkour. E esse Stefan Vigru, ele fazia parte dessa galera, assim, né, que começou ali em Lices, no interior da França, né, da França. Então, ter esse contato com ele, né, participei de uma vivência super, uma imersão mesmo, né, super dedicada, assim, ao parkour mesmo, de mais de 8 horas de prática, né, por dia. Foi mais recente, né, essa vivência que eu participei com ele. E tive essa oportunidade de ter esse contato com a fonte mesmo, com a galera que começou ali a fazer esse negócio que hoje a gente chama de parkour, sabe? Que antes era uma coisa muito grande também, era uma coisa... Não tinha muito nome, era uma prática aqui, uma prática ali, juntava com uma coisa de artes marciais, com um pouco de ensinamentos militares, do bombeiro, do método natural. Então, juntava-se muitas coisas, né? E era difícil de dar um nome, né? Então, ter contato com essa essência do parkour, né? Sim. Foi essencial, assim, para mim, né? E me fez perceber, assim, que, na verdade, o parkour, na minha visão, assim, ele é um resgate, na verdade. Isso que eu ia... Era a minha próxima pergunta, né? Como que você define? Exato. Do que, assim, as crianças já fazem, assim. Então, muita gente pergunta para mim hoje em dia, de onde surgiu o parkour? De onde surgiu o parkour? Gente, o parkour surgiu das crianças, sabe? Porque que acontece? As pessoas, né, no geral, vamos colocar, né, a comunidade no geral, não quem tem um conhecimento profundo. O que elas pensam do parkour? Pular coisas. Ficar pulando. E aí você vem e fala, não é isso. Então, o que é isso, né? Essa essência aí, né, que as crianças, desde pequenas, né, já fazem. Exato. Parkour é um resgate, nada mais do que um resgate do que a gente, quando criança, já fazia, né? E, por exemplo, quando a gente observa crianças que estão entediadas num lugar, assim, numa sala, em casa ou na rua mesmo, né? Elas começam a subir no batente da porta, elas começam a brincar de pular de um sofá para o outro, começam a enxergar ali que o chão é lava, o chão virou lava, então a gente tem que chegar de um lugar para o outro e salvar uma pessoa ali e tal. Então, assim, as crianças já fazem isso, elas já fazem. Então, para mim, na minha visão, o parkour ele surge, assim, né? Tudo bem, ele surge lá no interior da França e tal, mas essas pessoas, né, esses jovens também que começaram a fazer essas artes, né? Essas macaquices lá, né? Também foram criança, né? Também eram criança antes e para mim nada mais é do que um resgate, né? De um desafiar o outro. Será que você consegue chegar daqui até ali, passando por cima daquele ponto de ônibus, tal, sem tocar no chão? Isso é um resgate do brincar, né? Se desafiar um ao outro é uma coisa muito da infância mesmo também, né? É uma forma de brincadeira, né? Então as crianças já estão fazendo parkour, né? Eu como professor, né, hoje em dia dou aulas muito mais para crianças. É isso que eu busco, assim, não ensinar uma coisa nova para elas, mas tentar não podar elas, porque a gente como cultura, assim, né, de forma geral, tem muito medo de ver uma criança subir numa coisa, de subir depois cair, se quebrar, machucar. O que é normal, esse medo. Eu também tenho esse medo como pai, né? Sou pai também de uma criança de 3 anos e meio. E já está fazendo parkour? Ele faz já parkour. Nasce, né? Já faz parkour, tá no sangue já. E assim, eu tento não podar, né? Não só não podar, mas ensinar como fazer com segurança, né? Sim. Então, tipo assim, tem muitos pais e mães que têm medo de colocar o filho nas aulas de parkour, por exemplo, para não incentivar, para não, assim, nossa, mas ele vai subir mais do que ele já sobe, né? Ele vai pular das coisas mais do que ele já pula. E assim, gente, ele vai aprender a fazer tudo isso com segurança. É basicamente isso, porque subir nas coisas, ele já sobe. Equilibrar, tal, se pendurar, já pendura. Pular, já pula. Já faz isso. Já faz.
como fazer, então, com segurança, sabendo pular de um lugar para o outro, realmente preservando seus joelhos, sua coluna, seu corpo. Como saber identificar os seus limites, saber, não, esse lugar aqui é muito alto para eu pular, acho que eu não vou pular daqui, eu vou descer de outro jeito. Como descer de um lugar alto, sabe? Quando criança brinca sem parar, né? E se enfia em cada lugar, né? Faz cada coisa, sobe num lugar que não consegue descer depois. Então, como preparar melhor essas crianças, né? Como desenvolver essa inteligência de corpo, né, para as crianças, para que elas consigam, sim, se deslocar no espaço com mais segurança, identificando os próprios limites, conseguindo também estabelecer uma relação de confiança com os pais, né? Porque uma mãe, um pai que tem medo de um filho subir em cima do armário, por exemplo, talvez tenha um trauma ali muito grande, ou porque já subiu e caiu, ou porque foi ensinado também quando criança que, peraí, isso não pode, sabe? Isso não pode, não sobe, parou, tá, perigoso, tipo, e a gente fica com o corpo tenso, assim, né? Já aciona um corpo tenso, né? Então, como já cresce meio tensionado, né? Ali. Exatamente. O movimento já sem movimento. Que a gente vê muito isso. E o corpo tensionado, ele tem uma dificuldade maior em ter autoconfiança e de acreditar, não, eu consigo pular até ali, eu sei a distância do meu pulo, sabe? Então, eu busco nas aulas, assim, além de não podar, mostrar como é que faz com segurança e incentivar também, assim, tipo, tá, você conseguiu subir aqui, equilibrar ali, mas será que você consegue chegar até ali, sem pisar no chão? Será que dá para subir usando aquela parede de cima? Então, eu busco muito mais do que... Isso é uma coisa bem particular da minha didática mesmo, né? Da minha abordagem de ensino. Da tua filosofia, talvez. Da minha filosofia, que é não passar técnicas prontas para as crianças. Então, porque o parkour tem aí um leque de hoje em dia, né? Já é uma prática muito mais desenvolvida, né? E tem um leque assim de nomes, de técnicas, de tipos de movimentos, né? Tem o tic-tac, tem o monkey vault, tem o king kong, tem o dash, tem o wall run, tem pop vault, tem enfim, muitos nomes e movimentos bem específicos assim já. E eu busco, antes de passar para essas crianças reproduzirem essas técnicas, eu busco criar cenários e contextos para elas. Então, eu crio ali um cenário, pode ser lúdico ou não, uma brincadeira ou não, pode ser uma coisa, um desafio também simples. Então, através desses cenários, elas criam suas próprias formas de deslocamento, de fazer um certo movimento, de passar de um lado para o outro, seja sem tocar no chão, ou seja sem bater no bastão, por exemplo. Eu uso bastante bastão também para os treinos, né? Então, para aumentar a distância de um pulo, para aumentar a altura de um pulo, né? Você vai guiando com um bastão, que é uma ferramenta simples, né? E então trazer essa adaptação do corpo, né? Essa adaptação do corpo das crianças através do ambiente, né? Então, ela vai aprender a subir num lugar alto e pular desse lugar a partir de um ambiente que tem ali, de um muro, um corrimão ali numa praça, e eu vou ensinar ela como fazer com segurança, claro. Mas é o ambiente que vai ditar qual movimento que ela vai fazer ali, sabe? Entendi. E que crianças crianças são únicas, né? Pessoas, né? Seres humanos são únicos, né? Então, cada um encontra a sua estratégia, né? Então, tem crianças que são mais flexíveis, por exemplo, do que outras têm mais força, outras não têm nem força nem flexibilidade, mas conseguem pensar num jeito de passar por aquele lugar sem tocar no chão. Estratégia. Então, envolve não só a parte física, corporal, né, do movimento, mas também essa grande porta, assim, né, que é a da resolução de problemas, assim, né, de você entender como resolver problemas ali naquele espaço, né. Você vai fazer um percurso, tem um jeito ali para você passar naquele muro, naquele corrimão, equilibrar, né? Então, como que você vai encontrar suas estratégias para fazer aquilo lá, né? Envolve, né? Exige um autoconhecimento, né? Um corporal e dos próprios limites e da relação com o medo também muito grande, né? É incrível, estou achando incrível.
Você disse que dá aula, né? Isso. Qual local? Porque eu acredito, penso eu aqui, enquanto você estava falando, que tem que ter um local específico, né? Não dá para uma sala de aula. Né? Então, onde que é esse ambiente? É ao ar livre ou lugar fechado? Como que é isso? Atualmente, eu dou aulas ao ar livre mesmo. Sim. E eu tenho uma proposta de ter um parkour itinerante, né, para as crianças. Então, crianças e jovens, né? Então, a gente explora diferentes picos da cidade com essa proposta. Picos são os locais, né? Esses locais, isso. A gente explora diferentes locais da cidade para fazer parkour e propositalmente eu busco mudar o lugar a cada aula, assim, né? Claro que tem aulas que a gente repete um lugar ou outro, mas a gente tem essa proposta de chegar em espaços diferentes, né, da cidade, justamente para criar essa outra relação de espaço com as crianças e jovens, né? Então, tenho relatos assim de pais e mães que falam assim: você ressignificou, você transformou a relação do meu filho com a cidade, assim, né? Tipo, a gente está aqui numa fila esperando para ser atendido numa coisa e meu filho está ali explorando o batente ali da porta, ali está equilibrando naquele meio fio e assim, isso é trazer o corpo para a cidade, o corpo para outros espaços, assim, né? É você realmente criar uma relação de intimidade com esses espaços em que você se sente à vontade para usar o seu corpo, para pular, para equilibrar, para sentir a textura de uma parede, pendurar. Então, essa pergunta de onde que acontecem as aulas, né? Eu faço questão que sejam itinerantes, né, as aulas, que sejam em lugares diferentes, né? Então, a gente explora bastante praças, né? Praças e parques da cidade, né? Atualmente eu resido e dou aula lá em Piracaia. Também dou aula tem bastante lugar em Piracaia, né? Bem uns morros, enfim, né? E tem umas praças muito interessantes, assim, né? Quando tem água é muito legal também, né? Água, assim, de tipo fonte, né? Com os peixinhos e tal. E aí você pode tentar pular de um lado para o outro sem cair na água, é claro, né? E então as crianças adoram isso, né? E eu também adoro, né? Eu adulto também adoro e brinco e treino junto com elas, né? Então a gente explora esses espaços, né? Externos, mas eu comecei a dar aula, na verdade, em academia, né? Comecei a dar aula numa academia que era um espaço fechado, indoor, né? Lá em São Paulo, que é a primeira academia do Brasil, né? Que surgiu, que se chama Tracer Parkour. E tive essa oportunidade de trabalhar lá, né? Trabalhei por algum tempo lá, dando aulas também, só que era um espaço fechado e um espaço totalmente moldável, né? Eu conseguia mexer os obstáculos e criar ali, simular, né? As distâncias de um muro para o outro, das paredes, os ferros, né? E é muito legal também, eu adoro treinar em academia, assim, hoje em dia já existem várias academias de parkour pelo Brasil, né? É uma coisa que está muito mais disseminada, né? Mas na época tinha uma academia de parkour no Brasil, né? Que era a Tracer, depois surgiram outras, assim, mas era uma coisa rara, assim, né? Ter academias, né? Ter esses espaços que você consegue montar o percurso, né? Então, o ambiente o local tem que ser um local até que razoável, grande, né, para você conseguir criar aí um percurso. Né? E tem uma grande diferença quando você vai treinar na rua e treinar em academia, né? Principalmente pelo fato de que na rua você não consegue adaptar nada ao que você... Talvez uma coisa ou outra, você consegue, sei lá, usar uma pedra, um bloco ali para você aproximar a distância, mas você precisa se adaptar ao ambiente ali, né, na rua. E na academia você também se adapta ao ambiente, mas você tem essa possibilidade de você adaptar o ambiente a você, né? Então você pode criar ali as distâncias, você pode alterar as distâncias, você pode aumentar ou diminuir a complexidade do seu movimento. Isso é muito interessante na academia, né? Isso. Mas eu acho que acaba perdendo um pouco de toda essa parte conceitual e filosófica da essência
do parkour, que é você ressignificar o espaço. Sim, é justamente sim. você dar outra função aos espaços, né? Então você coloca o corpo em lugares que não são feitos para o corpo, né? O parkour ele é uma prática, uma arte que tem na sua essência a transgressão, assim, isso é inegável, né? O parkour ele é a transgressão mesmo dos caminhos dados, né? Então você usa o corpo para fazer uma linha reta onde é para fazer um zigue-zague, ou você usa o corpo para fazer um zigue-zague onde é para fazer uma linha reta, sabe? Então você questiona, você transgride esses caminhos dados, né, de deslocamento e coloca o corpo, coloca a arte, coloca o movimento ali, experimenta passar com as costas num chão que é feito para você pisar, sabe? Então você começa a colocar outras partes do corpo, outras posições e outros movimentos em lugares que são feitos para você colocar a mão no corrimão, por exemplo, para você caminhar para você só olhar, né? Então, isso aqui é só uma paisagem de árvores para você olhar. Opa, mas espera aí. Aí vem uma pessoa e sobe naquela árvore, pendura na árvore, sabe? Então, você ressignifica, né? Você dá outra função para esses espaços. E as academias acabam perdendo essa parte toda, assim, né? Que é muito interessante. Sim, sim. Também, É interessante, né? meio que pronto, né? Está aqui pronto, eu vou lá, vou aprender esses passos, mas quando realmente você está do lado de fora, é isso daqui. Eu preciso me virar. Eu preciso dar conta de fazer, de sair do ponto A e ir para o ponto B do jeito que está aqui, do jeito que Deus criou, está aqui, então vamos lá. Exatamente. Numa academia você é um local, a gente fala que você moldou para aquilo ali. E fora não, né? Exato. E fora falando de fora, nessa parte que eu coloco passos nas minhas costas ou vou rolar ali, né, num concreto. Lesões. Há muitas lesões, você já se lesionou. Fala um pouquinho disso, porque depois também eu quero falar da flexibilidade. Porque a pessoa tem que ser muito flexível para fazer isso. Então, primeiro vamos falar das lesões, depois eu vou para... Tá. Primeiro é importante dizer que eu achei interessante. Tá, legal. Lesões e machucados e quedas em geral, é importante dizer que a gente precisa normalizar né? que isso acontece na nossa vida, né? E não é só quando a gente faz uma prática, né? Não é só quando a gente faz uma prática de alta intensidade. É quando a gente está limpando o banheiro, sabe? Sim, quando a gente está ali, tipo, varrendo a casa, a gente está descendo uma escada. Na verdade, eu diria até que as lesões elas são mais comuns em momentos que a gente não está atento e não está presente com o nosso corpo, né? Com certeza. Então, só partindo desse ponto, né? O parkour, então, é uma prática que envolve, né? Colocar o corpo em posições e lugares que muitas vezes pode ser arriscado mesmo, né? Em altura, né? Por exemplo, se a gente está falando de pular de um telhado para o outro, a gente está falando de um lugar alto, né? Um telhado é um lugar alto, né? 2, 3 metros, sim, né? Sim. Então, a preparação física mesmo, né? Claro, esse é o ponto, né? A preparação física para você fazer parkour, né? É um dos talvez é o período, vamos dizer assim, 70% do seu treino deve ser para você se preparar para fazer parkour, assim, sabe? Talvez mais até de 70%. Mas, e como é essa preparação? Como é? Principalmente de fortalecimento desse corpo músculo-esquelético. Quando eu falo isso, eu quero dizer fortalecimento da massa muscular mesmo, mas também de treinos de mobilidade. Então, você treinar e você colocar o seu corpo em amplitudes de movimento, né? Você adaptar o seu corpo a explorar limites de amplitude de movimento, né? Você fortalecer isso, você treinar a mobilidade, né? Que é a flexibilidade junto com a força. Isso é essencial para você prevenir lesão, né? Não só isso, mas também você fazer um treino de condicionamento físico mesmo, de sobrecarga, fazer agachamento,
fazer musculação também. Eu, no caso, eu faço musculação também. Também faço calistenia, né? Treino na minha casa. Tenho esse hábito já construído dentro de mim de fazer treinos na minha casa há muito tempo já. Então, o parkour não é para você chegar na vou me rua aventurar. e se aventurar, assim, porque a chance de você se machucar é muito grande mesmo. Não só de você errar um movimento ali, mas de você ter alguma lesão crônica, que você não vai perceber ali na hora, talvez dê uma dorzinha ali e tal. Vai deixando. Mas daí mais pra frente você vai percebendo, principalmente quando a gente fala de articulação, né? Coluna, joelhos, tornozelo também. São áreas muito sensíveis que são as regiões que a gente mais fortalece no parkour, sem dúvida, assim. Então, tem muito agachamento, tem muito treino de mobilidade para coluna, treino para quadril, sabe? Então, você... na verdade, eu tenho uma prática assim, de identificar os elos fracos do meu corpo, né? Então, tem uma frase, que eu não vou lembrar o autor agora, mas que me guia muito assim nesses treinos de prevenção de lesão, né? Que você é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Então, tipo assim, se você imaginar o seu corpo como um grande sistema aí de correntes, né? De correntes que estão juntas, né? Aonde que está esse elo mais fraco? Onde que pode romper? Será que é no tornozelo? Será que é no ombro? Será que é na coluna, no pescoço? Então, identificar esses elos fracos e agir justamente neles, assim, né? Então, se eu estou falando de parkour, que é uma prática que exige amortecer quedas, exige muito da minha perna, da minha estrutura de passada, de conseguir agachar, levantar, dobrar meu joelho, girar, inverter minha coluna, são exatamente essas coisas que eu preciso treinar e fortalecer muito bem antes de fazer, sabe? Antes de chegar e subir num muro, por exemplo, né? Então... Eu noto, ouvindo você falando aqui, que tem muito a ver com uma conexão do corpo, sim, e da mente, né? Eu saber, como você acabou de falar. Tá, o nosso corpo aí é uma corrente, tem os elos, e eu conseguir identificar onde que está, né? O elo mais fraco. E fortalecer. E isso é muito eu tenho que ter uma conscientização do meu corpo. Perfeito. É isso. Uma consciência. Então, é isso. Tem o parkour tem, como filosofia, ou como essência, essa conexão corpo e mente. Com certeza, com certeza. Isso eu diria até numa camada mais profunda, assim. Agora, numa camada mais superficial, tem também um trabalho, né, que eu faço principalmente com crianças e jovens, né, de criar uma cultura ali de autoconhecimento, num sentido de conseguir observar os próprios limites, né? Conseguir entender aonde que eu estou numa zona de risco ali, onde que eu estou numa zona fora da minha zona de conforto. Aquilo que eu estou fazendo, eu tô tranquilo? Eu sei o que eu estou fazendo? Estou confiante ou não? Uma coisa que eu nunca fiz, é a primeira vez, estou com um pouco de medo e tal. Então, construir essa cultura, assim, né, dentro dos praticantes, construir essa cultura de se observar, identificar aonde que é o limite, ou estar perto do limite. Até onde eu posso ir. Até onde eu posso ir. Isso eu já passei do limite, ou está longe do limite. Então, criar essa cultura de identificar esses limites, assim, né, é essencial também para a prevenção de lesões, né? Porque... quando a gente está falando de uma prática que muitas vezes tem esse estigma de ser uma prática radical, ou de adrenalina, né? De fazer coisas arriscadas, né? Porque, na verdade, o que a gente vê muito na mídia, de forma geral, é uma coisa mais sensacionalista, né? Então, quando você fala, né, pessoas pulando de prédio em prédio, né? Isso é o que normalmente passa na TV, né? O que impressiona mais, né? Mas o parkour ele não se resume só a essas coisas impressionantes. Tem muita coisa impressionante mesmo, que eu mesmo me impressiono hoje em dia. Eu vejo na internet, vejo amigos meus fazendo coisas que eu me impressiono realmente. Sim. Mas não é sobre isso, sabe? Isso também faz parte, mas não é sobre isso. Então,
passar esse ensinamento para crianças e jovens de que é legal virar mortal de altura, tal, é legal subir, é legal, beleza, mas por que você está fazendo isso, sabe? Construir essa cultura de se questionar por que é que você está fazendo isso. É porque você sentiu esse chamado, ou é porque você quer fazer uma coisa impressionante para impressionar alguém, você quer ali mostrar para alguém alguma coisa, né? Então, eu falo muito sobre isso nas aulas com as crianças. É bem interessante isso que você está falando, porque, de novo, é o olhar para dentro, né? É o olhar para dentro, é o olhar para dentro. Com certeza. E aí, quando você desenvolve uma cultura dessa nas aulas, você diminui muito as chances de lesão, assim. Assim, eu posso dizer que não teve nenhuma lesão grave até hoje, assim, com os meus alunos daqui de Piracaia e na época que eu dava aula lá em São Paulo também. Você já teve alguma lesão grave? Eu já tive uma lesão que foi um movimento super tranquilo, assim, de fazer, mas na hora acho que eu estava tenso, Aí o músculo já, né? O músculo já contrai. E foi um salto que eu fui fazer, faz muito tempo já isso. Eu devia ter em torno de uns 17 anos, assim, né? Eu tinha, o quê? Uns 3, 4 anos de prática, né? E eu fui fazer um salto que era correr, pisar num degrau de uma escada e pular para um outro lugar, assim, um muro. E super tranquilo, eu tinha feito já aquilo lá, enfim, fui fazer. E na hora que eu pisei, né, para dar esse último passo no degrau para pular, meu pé ele pisou torto, assim, né? Tipo, ele virou, né? E como eu estava correndo em movimento, né? Aí ele virou pro lado, assim, e para trás também, né? Então eu tive um rompimento de ligamento, né? No tornozelo. O que na hora, assim, doeu muito, né? Enfim, fiquei super assustado, né? E depois eu fiquei aí alguns meses sem poder pisar no chão, né? Sem poder andar, né? E aí depois andando essa reabilitação lenta. Reabilitação, andando de muleta, tipo... o que também me trouxe, assim, também muito... Eu queria dizer isso, que as lesões, eu acho que elas trazem uma oportunidade muito grande de autoconhecimento, assim, de autoconhecimento corporal mesmo, de você conhecer o seu corpo, né? De você, tipo, eu rompi o ligamento do meu tornozelo. Beleza, como que eu vou, então, reabilitar esse meu tornozelo? Como que eu vou fortalecer essa região, né? Que músculos que envolvem toda essa região do meu tornozelo? Que eu preciso fazer? É repouso? É movimento? Movimentos, micromovimentos? Que é, né? Então, e eu já sempre com essa sede, né, de conhecimento e de aprender sobre corpo, parkour e tal, eu já fui pesquisando, assim, né, muita coisa e comecei a experimentar no meu corpo, né, estilos diferentes de reabilitação, né, e de fisioterapia, fazia fisioterapia. Né, a convencional mesmo, né, fiz durante muito tempo mas também fui criando essa relação com o meu corpo de autocuidado, de entender ali, de experimentar diferentes temperaturas no meu tornozelo, né, gelado, depois quente, e como que isso interferia no meu movimento, né. E de assim, sempre... Bom, ele estalou agora, porque desde então ele faz esse estalo, assim, né. E então, eu tive uma lesão depois, mais pra frente, também no meu ombro esquerdo, em que eu desloquei ele, desloquei e depois voltei, assim, bem na hora mesmo, né. Foi num pulo que eu fiz para um lugar que estava molhado, eu não tinha visto, né. E na hora de colocar a minha mão, assim, o meu braço, ele escorregou, né, no obstáculo e deslocou meu ombro, né. Foi uma lesão, assim, também não foi muito grave, na verdade. Eu estava num momento que eu estava super em forma, assim, estava treinando muito, então eu me recuperei rápido, né. Mas foram oportunidades de conhecer meu corpo mesmo, assim, né? De se conhecer. De se conhecer. E hoje em dia, essas duas lesões, assim, estão muito bem cuidadas, assim, não tenho nenhum problema, nenhuma questão com elas, né? Hoje em dia... Você continua com os seus movimentos? Continuo, sim. Mas, principalmente, essas lesões me trouxeram a reflexão com relação a esses elos fracos que eu estava falando no início, que precisava... Assim, né? Um olhar seu, talvez um pouco, eu preciso colocar um
foco maior aqui, né? Uma atenção maior Exato, nisso exato. daqui. Interessante isso. O saber se olhar mesmo, essa questão de se olhar para dentro, né? Isso. Como, onde que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, onde eu preciso fortalecer. E tem, junto desse tópico das lesões, assim, tem a questão do medo, né? Que o parkour, quando a gente está falando de altura, né? Ou de fazer algum movimento, mesmo que não seja um lugar alto, mas um movimento que seja mais complexo corporalmente, tem muito o medo presente, né? O medo é uma coisa muito falada nas aulas, por exemplo, né? Nas práticas, né? Então, muita gente acha, você não tem medo, né? Você faz sem medo as coisas. Na verdade, não. Na verdade, é junto com o medo, sabe? É tipo... É aquela história, né? Vai comer, tem medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, exatamente. E a gente de forma geral no parkour, assim, posso dizer, a gente busca estabelecer uma relação de amizade, de parceria com o medo mesmo. Vamos dizer assim, que o medo é um amigo, assim, sabe? Que ele acolher, vem, né? Acolher o medo, não tentar afastar ele, mas acolher o medo. Tipo assim, o que você está dizendo, sabe? O que o medo está dizendo para mim? É a altura? É porque o negócio está instável? Porque você não sabe se o muro vai aguentar? Ou porque você não sabe se você está no seu limite de distância, já do seu pulo? Então, o medo, ele traz várias informações preciosas, né? Que se você sabe parar, escutar e olhar para ele, você cria o seu próprio caminho de aprendizado, assim. Você cria, então, peraí, se é a distância que ele está me falando, então talvez eu preciso treinar mais distância antes de fazer esse salto. Não é a distância? É o quê? É a minha mobilidade de quadril para fazer isso? Não é mobilidade? É o quê? É o muro? Então, ele vai... Se você puder, com um papel, né, quando você percebe esse medo chegando, quando você está fazendo um movimento, se você puder listar num papel, assim, né? Olha que dica boa. Você cria ali para você mesmo o seu roteiro do que você precisa treinar mais, né? Talvez para onde que a sua prática precisa caminhar, né? Então, o medo, ele traz muita informação boa e a gente tenta não negar ele, mas acolher ele e escutar ele. E muitas vezes, na maioria das vezes, ele vem para te proteger, né? Ele vem para te resguardar ali de alguma coisa, né? Mas ele não pode também ser um elemento que te impeça de fazer alguma coisa, né? Exato. Porque o medo é muito isso que você disse, eu concordo, que ele te ensina muito, mas ele não pode ser ao ponto de, ok, eu não vou fazer. Perfeito. Porque senão você não vai fazer nada na vida. Né? Não é nem, eu vou abrir a porta, vou caminhar até ali, eu posso. Pode cair um avião aqui agora, né? A gente está sentadinho aqui. Quer dizer, então, ele não pode... Eu sempre falo isso, que o medo não pode te impedir de fazer. Você tem que conhecer, acolher, entender, mas eu vou fazer. Né? Que é a frase que eu sempre falo, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas ok, preciso né, entender o meu medo. Né, e me proteger, claro. Com certeza. Às vezes ele paralisa, né? Sobre isso, né? Tipo, ele paralisa e você... Como sair dali, né? Então, quando tem um profissional, né, que sabe conduzir, né, essa experiência do medo... Porque isso é importante. Passar medo é uma experiência, né? E que muitas vezes está relacionado a algum trauma, né? Algum trauma inconsciente, né? Algum trauma de infância ou... Sim. Enfim, e aí, primeiro, assim, agir com respeito, né, esse medo, né, enxergar ele como um aliado ali, e depois entendendo, né, ele está dizendo isso, tal. Então, talvez se eu mudar a complexidade desse pulo, desse salto ou desse lugar aqui, eu consigo fazer? Daí eu consigo, beleza. Então, aí você vai conseguir identificar o que é que está te dando medo exatamente. Porque às vezes não é o movimento, às vezes é só a altura do lugar. E depois que você fica mais à vontade com a altura, você consegue executar aquilo lá tranquilamente, sabe? Então, é isso que eu queria dizer, assim, enxergar o medo como um aliado e saber lidar com ele, saber dialogar com ele, saber conversar, sabe? Fazer anotações mesmo, entender essa prática, esse treino do parkour como um autoestudo mesmo, sabe? É um estudo de si, né? É um estudo seríssimo, né? Um estudo seríssimo. É do teu eu, né? Com certeza. E de como que você se relaciona com o seu corpo e se movimenta e como você cuida do seu corpo em meio a tudo isso, né? Então,
É um estudo mesmo, profundo. Um estudo bem profundo. Você já saiu, já praticou o parkour fora do Brasil? Já estive em Londres, já pratiquei em Londres. Pratiquei um pouco também em Lisboa, em Portugal. E fazendo uma comparação aí do Brasil, agora eu vou falar da parte cultural. Brasil com estes outros lugares, que você falaria? Existe uma diferença cultural, né, como as pessoas enxergam o parkour aqui e fora? Como as pessoas enxergam, existe, sim, com certeza. Primeiramente, na Europa, o parkour ele já nasceu, assim, apesar de ser uma prática que nasceu na rua, ele nasceu já com muito menos preconceito do que aqui no Brasil, né? Então, por questão cultural mesmo, né? Talvez lá, de ver jovens escalando muros, assim, subindo nas paredes, não fosse uma coisa tão gritante, assim, tão assustadora quanto aqui no Brasil, né? Sim, então, sim. Por questão cultural mesmo, né? Tem também uma questão de diferença do clima, né? Que também influencia bastante, né? Tipo assim, invernos rigorosos, né? Fazem os praticantes treinarem mais indoor, né? Treinarem mais em lugares fechados, mais para fugir do frio, né? Então, tem muito essa influência da ginástica artística, por exemplo, de movimentos de ginástica muito mais presentes, né, no estilo de movimentação dos praticantes lá da Europa, por exemplo, né? Que é importante dizer também que o esporte lá, nesses outros países, né, nesses que eu estive, é muito mais incentivado desde a infância do que aqui no Brasil, né? Então, eles têm práticas regulares na escola mesmo, né? De ginástica, por exemplo. Treinam mortal, né? Treinam acrobacias, né? De diferentes complexidades, né? Desde criança, né? Aqui no Brasil, isso já não acontece, né? A gente não tem essa cultura, né? De ter na grade curricular lá interessante, práticas de corpo, né? Que buscam desenvolver isso faz total diferença. Esse corpo motor, né? Com certeza, com certeza. Para todas as outras práticas também, para outros esportes, enfim. Com certeza, Então, acho que principalmente essa diferença de cultura, essa diferença de clima também. E o jeito brasileiro tem um jeito diferente ali, né? Tem uma coisa solta, tem uma coisa... uma malandragem também ali no jeito, assim, do parkour, sabe? O parkour europeu tem uma coisa, assim, mais... rígida. Mais reta, assim, muitas vezes. O que... Eles também são muito bons, assim, né? No parkour, tipo, não tô, né... Não é uma crítica, né? Mas é uma crítica, mas são inspirações para mim, na verdade. Sim. Mas... É interessante observar essa malemolência assim, do brasileiro também na movimentação, o gingado. Né? O brasileiro tem isso, né? Exatamente. E, então é interessante perceber essas diferenças. Assim. Também tem uma certa estrutura de treino mais, vamos dizer assim, mais bem estruturado, assim, um treino do que eu vejo assim... No Brasil, por exemplo, assim, tem muita essa coisa do vamos treinar parkour? Vamos, aí chega lá, vê o que está a fim de fazer, vê o que o ambiente pede ali, o que também é legal, né? Ter essa abertura, essa espontaneidade, essa flexibilidade ali de enxergar o treino, mas eu percebi lá na Europa, quando eu estive lá treinando, que eles têm metas, assim, tem algumas metas, assim, mais, assim, tem tipo um direcionamento, mas assim, esse treino eu vou fazer esse tipo de salto, sabe? Aí vai, treina esse tipo de salto e tal. E aqui no Brasil eu percebo essa coisa mais fluida, assim, né? Tipo, então eu tô treinando esse salto, mas tô treinando o outro também e tal. E eu nem tô colocando assim, nem tô comparando, assim, né? O que é melhor do que o outro, assim.
Mas são diferentes estilos de prática mesmo, né? E que eu acho que entra muito a parte cultural mesmo. Com certeza. Né? E eu acho que é importante ter esses dois, assim, sim, né? Sim. Ter essa flexibilidade, essa malemolência do brasileiro, né? Mas também ter, toda essa, ter uma estrutura, né? Técnica e estrutural de lá. Isso, Rafael, a gente está caminhando para o final aqui do nosso episódio. Nossa, tem tanta coisa, eu não ficaria aqui um tempão falando contigo, viu? Mas tem um quadro aqui que a gente vai fazer, que é bate e volta. Tá, vamos lá. Perguntas curtas, sem pensar, você vai responder. Papum mesmo. Tá. Né? Então, vamos ver quão rápido você é. Né? Vamos pensar no salto ali, ó. Vamos lá. Um lugar perfeito para treinar parkour. Escadaria. Movimento que você ama fazer. Dive roll, que é um pulo que você pula e mergulha e cai rolando. Você passa por alguma coisa assim e aterriza mergulhando já. Um nome que te inspira, mas aqui você falou que é o... David Belli e do Portal. Tem uma lista aí, né? Tem uma lista. Mas o que vem primeiro na sua cabeça? Acho que David Belli, Tá. Lesão que mais te ensinou algo. Pegando essa lesão, o que você aprendeu com a tua lesão? Eu mudaria agora a minha pergunta aqui. A lesão do meu tornozelo, que eu tive um rompimento de ligamento. E tem que ser rápido. O que eu aprendi é a entender o que está em volta da lesão, basicamente. Tá. O que rodeia essa área da lesão. Maior erro de quem está começando? Maior erro, achar que não tem um preparamento físico, uma preparação física. Parkour em uma palavra. Travessias. Internas e externas. Internas e externas. Né? Com certeza. Rafael, que conselho você deixaria aqui para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, para quem já está ou quem está pensando em começar? Que se você tem interesse de começar a fazer parkour, que você comece a observar dentro da sua rotina, dentro do que você já faz na sua vida, aonde que estão onde que está essa essência do parkour, aonde que você já transgride algumas coisas com o seu corpo, que você, quando você está andando para o caminho, para o trabalho, por exemplo, e vê uma poça, você desvia, como você desvia dela? Você pula ou você nem observa ela? Observar assim, o que já tem presente no seu dia a dia e que tem a ver com parkour. Esse seria um primeiro começo. Bom, você dá aulas de parkour. Onde que as pessoas... Deixa aí os seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar. Então, deixa suas redes sociais, enfim. Eu tenho o meu Instagram, que é Rafa Parkour, @RafaParkour. Tem um canal no YouTube também, que se você pesquisar rafa.parkour, você encontra também. Tem um projeto meu que já circulou em Sesc também, que é o Redescobrindo o Playground, que você consegue encontrar vídeos também, vídeos mais longos, assim, né, para quem tiver interesse de ver mais conteúdos, no YouTube também. Então, se você colocar Redescobrindo o Playground, você encontra. Acho que é isso, né? Tem meu TikTok também, né, que é Rafa Parkour também. Super fácil colocando de Rafa encontrar. Parkour ali, as pessoas vão te encontrar. Pode entrar em contato contigo para aulas, enfim. Certo? Sim. E atualmente eu trabalho aqui como professor de parkour na região de Piracaia, de Atibaia, de Bragança, Paulista também. Atendendo todo mundo daqui. Isso, nessa região. Rafael, muito obrigada por ter participado. Foi um papo enriquecedor, muito informativo, com muito conteúdo, acho que de corpo e alma mesmo, né? Obrigada. Isso com certeza inspirou muitas pessoas. Que legal, tá? que legal. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Tá? E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio da Resenha Glicogênio. Então, vamos lá. Para quem está querendo iniciar no parkour, manda aí
esse episódio para o teu amigo, né, para conhecer um pouquinho mais sobre o parkour, conhecer um pouquinho mais sobre o Rafael Couto. Até a próxima resenha Glicogênio.